campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, caríssimos irmãos do livro Religião dos Espíritos, da parceria Chico Emmanuel. Nós vamos ler o capítulo 60, Estranho Delito. Na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, em reunião pública, 31 de agosto de 1959, foi proposta a questão número 798 do Livro dos Espíritos. A questão número 798, ela faz parte do capítulo do livro 3º, capítulo 8º, Lei de Progresso. O livro 3º trata das leis morais, das 11 leis morais descritas por Kardec. Item 6, influência do Espiritismo no progresso. Então, na questão 798, Allan Kardec propõe o seguinte aos espíritos: o espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? A resposta dos espíritos: certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão afinal forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. No final da reunião pública, Emmanuel, inspirado também na questão 798 do Livro dos Espíritos que acabamos de ler, que trata das leis morais, ele vai nos deixar o seguinte mensagem: observando a hostilidade manifesta que vem sofrendo a doutrina espírita, desde a enunciação dos seus princípios com Allan Kardec, estudemos o motivo pelo qual teria sido Jesus condenado na barra dos tribunais humanos. Todos sabemos que o Cristo não foi vítima de assassínio vulgar. Não obstante, sem razão foi preso, inquirido, processado, qualificado na posição de réu e condenado à morte pelo mais alto conselho da comunidade a que pertencia. O libelo não permaneceu circunscrito ao âmbito religioso da nação israelita. A sentença foi conduzida à ratificação do arbítrio romano na pessoa de Pilatos, submetida à consideração da autoridade providencial na presença de Antipas e, em seguida, exposta ao veredito da multidão. Entre todos os poderes a que foi apresentado, não se tem notícia de voz alguma que se levantasse para defendê-lo. Entretanto, qual teria sido a culpa do mestre nos quadros do seu tempo? Ter-se-ia incompatibilizado com os sacerdotes? Declarava ele mesmo que não vinha destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. Afrontaria acaso os abastados do mundo? Não possuía uma pedra em que repousar a cabeça. Guerrear os políticos dominantes? Ensinava o respeito à legalidade, proclamando que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
menoscabara porventura o prestígio dos médicos? Valia-se apenas da oração e do magnetismo divino, de que se fazia intérprete no socorro aos doentes. Dilapidaram o interesse dos comerciantes? Em sua época, qual acontece ainda hoje, pratica a beneficência quem multiplique pães e peixes em favor dos famintos. Insultar os filósofos e os pesquisadores do espírito sequiosos de experiência? Ele mesmo anunciou que todos conheceremos a verdade, para que a verdade nos faça livres. E, depois de crucificado, seus continuadores legítimos por muito tempo foram perseguidos, humilhados, espancados, martirizados e ridicularizados, apodrecendo nos cárceres, algemados a ferros, supliciados em gabinete de tortura, passados a fio de espada, ou cedidos à assânia de feras sanguinárias nos espetáculos públicos. E agora que a doutrina espírita lhe revive os ensinamentos, quantos lhe esposam o programa de educação e de justiça, de libertação moral e fraternidade pura, já que a evolução do direito entre os homens não mais permite que se ergam cruzes e fogueiras para os que creem na sabedoria e no amor da providência divina, padecem calúnia e vilipêndio, sarcasmo e perseguição. Isso, porém, acontece simplesmente porque a infração do espiritismo, que reverencia a religião, ilumina a filosofia, venera a ciência, tanto quanto o delito de Jesus e de seus genuínos seguidores nos primeiros 3 séculos do cristianismo apostólico, é o de combater o cativeiro da ignorância e o império do vício, a sombra da mentira e o domínio da opressão, ajudando a alma do povo a sentir e a raciocinar. Ajudando a alma do povo a sentir e a raciocinar. Porque fé tem que ser raciocinada. Espiritismo nos ensina a pensar, a raciocinar, a estarmos seguros naquilo que nós sabemos e conhecemos. O Espiritismo vem combater o materialismo. Pensemos nisso. Que Jesus nos abençoe, não nos faça desistir, mesmo perante a calúnia, o vilipêndio, o sarcasmo e a perseguição. Que possamos sempre lembrar, não apenas de Jesus, mas, quiçá, nos que mais se assemelham a nós, os primeiros cristãos martirizados, ridicularizados, que sofreram suplício, tortura, passaram a fio de espada, mas não capitularam, permaneceram firmes na fé, na confiança que tinham na vitória do Cristo, de Deus, da liberdade. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine sempre. Muito obrigado, assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site